Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite a todos. Boa noite você também que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, nessa Santa Missa de abertura ao nosso acampamento Fé e Esperança. Damos início a esses dias de graça, de muita bênção, do qual o Senhor quer restaurar o nosso coração, fazer com que o nosso coração se volte ao seu amor, à sua graça e à sua bondade. Irmãos e irmãs, para bem celebrar os santos mistérios, nos coloquemos diante do Senhor. Inclinemos a nossa cabeça diante do Pai das misericórdias, e com as nossas palavras vamos dizendo ao Senhor o quanto nós desejamos a sua misericórdia, o quanto dentro do nosso coração existe um desejo de ser mergulhado na misericórdia do Pai. Com suas palavras vai expressando para Deus esse desejo, porque nós vamos ouvir no Salmo hoje que Deus não despreza um coração arrependido, que o Senhor não despreza um coração que se coloca aqui reconhecendo que é necessitado da misericórdia, que precisa da sua misericórdia. Por isso, com o nosso coração contrito, com o nosso coração arrependido, com o nosso coração humilhado, cantemos a misericórdia do Pai. Contrito, humilhado, prostrado, meu coração está. Preciso muito de ti, meu Senhor, vem me socorrer. Contrito, humilhado, prostrado, meu coração está. Preciso muito de ti, meu Senhor, vem me socorrer e tem misericórdia de mim, e tem misericórdia de mim, filho de Davi, e tem misericórdia de mim, e tem misericórdia de mim, filho de Davi. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Estenda suas mãos aqui para o altar e com fé e confiança apresente ao Senhor a sua intenção, aquilo que você quer rezar nessa Santa Missa. Quero colocar já os pregadores, a Paulo, o Roque, a Gisela, que estarão conduzindo esses dias para nós, toda a comunidade de Canção Nova aqui de Aracaju, o seu coração, a sua vida. Você também que nos acompanha em casa, eu apresento no altar de Deus as suas necessidades. Ó Deus, assisti com vossa bondade a penitência que iniciamos, para que vivamos interiormente as práticas externas da Quaresma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. Amém. Tenha bondade de sentar e vamos ouvir atentamente a palavra de Deus. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor Deus: grita forte sem cessar, levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. Buscam-me cada dia e desejam conhecer meus propósitos, como gente que pratica a justiça e não abandonou a lei de Deus. Exige de mim julgamentos justos e querem estar na proximidade de Deus. Porque não te regozijaste quando jejuávamos e não ignorastes quando nos humilhávamos. É porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimir vossos empregados. É porque ao mesmo tempo que jejuais, fazeis lígidos e brigas e agressões impiedosas. Não façais jejuns com esse espírito, se quereis que vosso pedido seja ouvido no céu. Acaso é esse jejum que eu aprecio, o dia em que uma pessoa se mortifica? Trata-se talvez de curvar a cabeça com um jugo e deitar-se em saco sobre a cinza? Acaso chamas a isso jejum? Diga grato ao Senhor. Acaso o jejum que prefiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas, desligar as armas do jugo, tornar-se livre os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição? Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos? Quando encontrares nu, cobre-o e não desprezes a tua carne. Então, brilhará a tua luz como a aurora, e a tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará a tua justiça, e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor, e Ele te atenderá. Pedirás socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Palavra do Senhor. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios,
E se oferto um holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Vamos ficar de pé e acolhermos, aclamarmos o Santo Evangelho. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, que bom nós iniciarmos a nossa quaresma. Hoje, praticamente terceiro dia da quaresma, quarta, quinta e sexta. A primeira sexta-feira da quaresma hoje. E é bom começar esse retiro, começar esse acampamento já no início da quaresma. Porque é um acampamento do qual nós vamos trabalhar a fé e a esperança. E o que é a quaresma? Ela é toda permeada pela fé e pela esperança. Qual fé? A fé num Deus que quer nos perdoar, a fé num Deus que se encarna em Jesus Cristo, que quer derramar a sua misericórdia sobre os nossos corações, a fé nesse Deus que é capaz de nos restaurar das nossas feridas, dos nossos sentimentos de prostração, de abatimento, e a esperança do nosso coração, que é a misericórdia de Deus. Diante de todas as desesperanças que nós temos olhando para o mundo, e às vezes olhamos para nós mesmos sem esperança, desacreditando de nós mesmos, ou olhamos para o mundo, para as pessoas, desacreditando, não tendo mais esperança. Mas Deus continua tendo esperança, acreditando em mim, em você e neste mundo.
Então, nesse tempo quaresmal, iniciando esse acampamento de fé e esperança, a fé num Deus que se encarna para nos salvar, que quer derramar a sua misericórdia cada vez mais sobre nós, restaurando, curando, libertando o nosso interior, o nosso coração, e a esperança, que se Deus não desistiu de mim, se Deus não desistiu do mundo, eu não posso desistir de mim mesmo, não posso desistir das pessoas e não posso desistir do mundo. Por isso eu tenho um olhar de esperança para este mundo. E nós ouvimos no Salmo, e quero começar a partir do Salmo: ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Durante toda a quaresma, ela tem um convite penitencial, um convite de conversão. Mas, de modo especial, nas sextas-feiras, é o dia que a liturgia vai aprofundar com mais intensidade essa necessidade da conversão. Mas é interessante que o salmista já começa dizendo que Deus não despreza um coração arrependido. Vejam, Deus que quer acolher as nossas fraquezas para nos converter. Deus que quer acolher, Deus que não quer desprezar o nosso coração arrependido. Então, olhar para a nossa conversão, olhar para a nossa mudança de vida, não é olhar para nós, mas é olhar para Deus que quer acolher a minha miséria. Porque se nós pararmos o nosso olhar e ficarmos somente focados naquilo que é nosso, minha fraqueza, meu pecado, minha miséria, minhas maldades, minhas malícias, talvez eu vou cair numa depressão profunda, que é tanta coisa ruim aqui dentro, mas eu não olho, eu não fixo os olhos em mim, eu fixo os olhos como salmista, em um Deus que não despreza um coração arrependido. Não importa o tamanho da minha fraqueza nessa quaresma, não importa o tamanho da minha miséria, não importa o tamanho das minhas enfermidades nessa quaresma, mas o que importa é o arrependimento do meu coração, que vai fazer que eu apresente a Deus as minhas fraquezas, que eu apresente a Deus as minhas misérias, que eu deposite aos pés do Senhor, que eu me coloque aos pés do Senhor aquilo que dentro de mim é ruim, é mal, ainda não corresponde à vontade de Deus, aquilo que dentro de mim ainda não está realmente em conexão com a vontade de Deus. Por isso, iniciando esse acampamento, iniciando a quaresma, nós precisamos nesse tempo não ficar focado naquilo que é ruim dentro de nós, mas olhar para Deus e perceber, Ele quer acolher aquilo que dentro de mim não é tão bom para poder transformar. Isso é fé, isso é esperança, porque eu creio que acima das minhas misérias existe um Deus misericordioso, e eu creio que carregado de misérias, Deus quer transformar. Isso é esperança. A esperança que não me coloca passivo, acreditando, esperando em Deus, mas aquela esperança que é o esperançar, que me coloca em movimento em direção à misericórdia de Deus. Porque existe a esperança que me coloca passivo. Eu fico aqui, cruzo os braços e fico esperando. Estou aqui esperando. É uma esperança. Estou esperando. A hora que chegar alguma coisa eu fico feliz. Estou esperando. Agora, o esperançar, que é o sentimento do cristão, o sentimento da virtude do Espírito Santo, que move o nosso interior, eu sei que Deus quer me perdoar, eu sei que Deus quer me lavar, eu sei que Deus quer restaurar as feridas dentro de mim, curar, me tirar da situação que eu estou vivendo, e a esperança, o esperançar, me coloca em movimento em direção a Deus. Deus que vem ao meu encontro, Deus que vem em minha direção, nas minhas fraquezas, mesmo diante das minhas fraquezas, mesmo diante das minhas misérias, Deus que vem na minha direção, e eu vou também ao encontro de Deus. Esse é o esperançar. O esperançar, essa fé, essa virtude que o Espírito infunde no nosso interior, nessa capacidade de ir ao encontro de Deus. Deus está sempre pronto a nos perdoar, Deus está sempre pronto a nos restaurar, mas nós precisamos também estar prontos em ir em direção a Deus. A fé no acreditar que o Deus é misericórdia, a fé que
brota do sentimento do salmista que Deus não despreza um coração arrependido. Veja, um coração arrependido, um coração que precisa reconhecer e se arrepender, e aí Deus não vai desprezar. Só existe arrependimento um coração pecador. O que ele está dizendo é isso, que só pode existir um coração arrependido porque existe um coração cheio de pecado. Não importa o nosso pecado, o que importa é que nós cresçamos nessa capacidade de reconhecer os nossos pecados e se arrepender deles. Não importa a quantidade, o tamanho, não é isso. Aquilo que abre as portas para Deus entrar e trabalhar é a capacidade de se arrepender dos nossos pecados. É a capacidade de reconhecer e se arrepender. Porque o que é o arrependimento? Deus está aqui nesse ambão da palavra. Aqui é Deus. Aqui sou eu, cheio de pecado, miséria, ruindades, feridas, situações. Quando eu me arrependo, eu construo uma ponte entre Deus e mim. O arrependimento é essa via do qual Deus vem até mim, entra no meu coração, restaura, trabalha e santifica o meu coração. Aquilo que o pecado me escravizou, aquilo que o pecado fez que construísse um abismo entre mim e Deus, não que Deus distanciou de mim, Deus se afastou de mim, não, mas o meu pecado, que é o meu afastamento de Deus, que foi construindo um abismo, o arrependimento, eu construo uma ponte, e eu posso chegar até Deus, e Deus pode chegar até mim, e me libertar e transformar o meu coração. Isso é fé, isso é esperança, porque eu olho para mim e reconheço, tem muitas coisas não tão boas, mas eu olho para Deus, aquele que é santo, puro e misericórdia, quer habitar e transformar aquilo que não é tão bom dentro de mim. Fé na misericórdia e a esperança que me faz movimento até a misericórdia, até o coração de Deus. Mas agora vamos entrar na primeira leitura. Primeira leitura, nós ouvimos e vamos ouvir bastante o profeta Isaías nesse tempo quaresmal. Mas a primeira leitura é interessante, porque o povo, se vocês vão lembrar muito bem, que Deus fez uma promessa a Abraão de uma descendência, de uma terra prometida. Feito essa promessa, depois, a partir de Moisés, o povo sai da escravidão do Egito e caminha 40 anos pelo deserto, depois cai as muralhas de Jericó e o povo conquista a terra prometida. O povo conquista a terra que Deus prometeu para eles, que é a terra. O povo adentra dentro da terra, o povo se instala dentro da terra, o povo se coloca dentro da promessa. E existia junto à promessa a Abraão, que o povo seria numeroso, porque o povo seria fiel a Deus. Que vós sereis o meu povo e eu sereis o vosso Deus. Uma aliança de comunhão, de intimidade, um relacionamento de fidelidade para com Deus. Porém, no andar da carruagem, assim como nós também muitas vezes, o povo foi se desviando. O povo foi sendo seduzido pelos outros povos, pelas outras culturas pagãs, pelos deuses pagãos. O povo que tinha o coração, o povo que estava dentro da terra prometida, o povo que já tinha contemplado tudo aquilo que Deus tinha feito por eles, o povo que estava experimentando o amor de Deus, o povo começa a se voltar para fora da terra prometida, se encantar com os falsos deuses, as culturas pagãs, com o jeito de viver dos pagãos. Com isso, o povo, tem todo o desenrolar da história, mas resumindo, o povo sofre o exílio. O que é o exílio? O rei pagão invade a terra prometida, arranca o povo como escravo e leva para uma região pagã, para o exílio da Babilônia. O povo que estava na terra deles, em relacionamento com Deus, o povo é tirado, o povo é escravizado e levado para fora da terra da promessa, para o exílio, para
a escravidão. Dentro de tudo isso, o povo, depois de muita coisa, volta, o Deus traz o povo de volta do exílio da Babilônia para a terra prometida. E aí entra agora a leitura de hoje. O povo que tinha saído da escravidão, do sofrimento, o povo que tinha saído do exílio, o povo estava na terra prometida em júbilo, em alegria, em esperança, cheio de entusiasmo, porque o povo voltou. Deus fez com que eles voltassem, mesmo diante dos sofrimentos, mesmo diante das infidelidades, mesmo diante de tudo aquilo, o povo voltou. O povo está cheio de entusiasmo. Só que aqui tem um problema. O povo volta para a terra prometida, mas o coração está no exílio. O povo territorialmente, fisicamente está dentro da promessa de Deus, dentro da terra prometida de Deus, mas o coração deles ainda está voltado pela herança pagã que eles receberam lá no exílio. E aí o profeta é suscitado por Deus para tirar esse povo, fazer esse povo não somente fisicamente estar dentro da terra prometida, mas o coração estar em Deus. Eles estavam de volta em casa, eles voltaram para casa, mas o coração deles estava ainda lá fora, no paganismo, no exílio. É como que às vezes muitos de nós estamos dentro da igreja, estamos buscando a Deus dentro da igreja, fisicamente, exteriormente, mas o nosso coração ainda está voltado para o exílio, para o paganismo, para aquilo que é fora da igreja. E aí o profeta é suscitado por Deus para gritar a esse povo, para chamar o povo de volta, mas de volta para onde? Eles já estavam dentro da terra, é de volta para onde? De volta para o relacionamento filial de intimidade para com Deus. Porque aqui o que estava permeando o sentimento do povo? Eles voltaram para a terra prometida, clamavam a Deus e parece que Deus não ouvia o clamor deles. Parecendo que Deus não ouviu o clamor deles, eles tinham perdido o relacionamento filial com Deus, para com Deus. Diante dos exílios que nós vivemos, diante das situações que nós vivemos, diante de tantas realidades difíceis dentro de casa, na família, realidades de trabalho, realidades de mundo, tantas situações que são exílios que nós vivemos também, tantas situações externas, mas também internas dentro de nós, que nos fazem às vezes imaginar, achar que Deus está longe de nós. Quantas e quantas vezes nós na nossa vida espiritual, na nossa espiritualidade, ou até mesmo ali sozinho dentro de casa, no nosso quarto, ou andando para a rua, dentro de um carro e refletindo a vida, nós nos sentimos abandonados por Deus, nós sentimos uma ausência de Deus, parece que Deus está longe de mim. Mas não era isso. Prova disso era que Deus enviou o profeta Isaías para chamar esse povo de volta para o coração em Deus. Não basta estar pisando na terra da promessa, eu tenho que estar com o meu coração no Deus da promessa. Nós, graças a Deus, contemplamos a profecia aqui na Canção Nova de Aracaju, que aqui é uma terra de milagres. Já ouviram isso? Aracaju, terra de milagres, sim ou não? E nós batemos no peito, Aracaju, terra de milagres, celeiros de vocações. Bate aí seu pé no chão da Canção Nova de Aracaju. Nós estamos pisando fisicamente numa terra prometida, mas o nosso coração dentro da Canção Nova de Aracaju precisa estar no Deus da promessa, em Deus. Pisar fisicamente, estar fisicamente dentro da terra prometida, dentro da terra de milagres, de celeiro de vocações, mas nós não precisamos estar presos na terra, mas no coração de Deus, que é Ele que quer conquistar o nosso coração. O povo, o que Deus está mostrando para esse povo? Vocês permaneceram muito tempo dentro da terra prometida, mas por pouco tempo o coração de vocês estava unido ao meu coração.
Por isso vocês foram para o exílio, foram para a escravidão. Quaresma, irmãos, é esse tempo que Deus está gritando para nós voltarmos para Deus, mas permanecemos em Deus. Não basta voltar para Deus, não basta fazer o caminho de volta para Deus. Como eu dizia na homilia ontem, não basta voltar ou sonhar os sonhos de Deus, é preciso permanecer nos sonhos de Deus. Não basta voltar para a terra prometida, é preciso permanecer na terra prometida, em intimidade, em comunhão com Deus da promessa. O povo voltou para a terra prometida, mas o povo não tinha o coração em comunhão com Deus da promessa. Nós estamos pisando numa terra prometida, numa terra profética, numa terra de milagres. Mas será que o nosso coração está no Deus da promessa, da profecia e no Deus de milagres? Esse é o perigo. Vejam que movimento lindo que Deus foi fazendo com esse povo, pedagogicamente. O povo que sai da escravidão, o povo que clama: Deus, me tira da escravidão, por favor, eu estou aqui sofrendo, vem nosso socorro, vem nosso auxílio. Deus vai, coloca o Moisés conduz esse povo. Depois Moisés morre, Josué conquista a terra prometida, Josué lidera o povo entra na terra prometida, igual nós. Deus vem meu auxílio, Deus vem meu socorro, Deus, eu estou fraco nisso, estou precisando dessa socorro. Enfim, nós temos direito de pedir, devemos pedir, Deus quer fazer por nós, que Deus é Pai. Não estou dizendo que é errado pedir. Deus faz por nós, Deus nos recoloca na terra prometida, na terra da paz, na terra da bênção, na santidade, no caminho dEle, na vontade dEle. Deus faz de tudo para nos colocar de novo no caminho da felicidade. Só que nós chegamos no caminho da felicidade, passamos um tempo, não enraizamos a nossa vida em Deus, passamos um tempo, voltamos a olhar para a Babilônia, para o exílio, para os pagãos, e o nosso coração vai sendo conquistado para lá. O que eu estou dizendo para nós, povo amado, querido? Voltar para a terra prometida e enraizar a nossa vida em Deus. E como que se enraiza uma vida em Deus? Uma vida de oração fecunda, de intimidade. Porque o quanto mais eu me torno íntimo de Deus, o quanto mais a minha vida está enraizada em Deus, enquanto a minha vida mais está inserida em Deus, o quanto mais eu me escondo no coração de Deus, menos influência o mundo vai ter dentro de mim para me seduzir para Ele. O povo começou a ser seduzido, atraído pelo paganismo, porque o povo... Oxe, comi um bicho aqui, misericórdia. É as pragas do Egito. Deus de poder. As pragas do Egito chegaram até mim aqui. Está repreendido, em nome de Jesus. Nossa, bateu na garganta e voltou. Às vezes perdeu o raciocínio. Mas o povo, agora eu perdi mesmo. Mas o povo que se afasta, o povo que estava dentro da terra prometida, mas o povo que não viveu a intimidade com Deus, o povo foi seduzido, atraído por aquilo que é pagão, por aquilo que é mundano. Quantas e quantas vezes Deus nos traz de volta, Deus nos recoloca de volta, Deus nos coloca de volta, Deus nos atrai para Ele de volta, e nós, porque estamos dentro da promessa, dentro da vontade de Deus, mas não enraizamos a nossa vida em Deus, dentro da vontade de Deus, nós começamos a olhar, olha aquele lá, ele nem está em Deus e está feliz, olha lá daquele jeito, olha como eles são felizes. Quantos de nós olhamos para o carnaval e imaginamos, puxa vida, eles estão felizes, por que eu não vou lá pular um carnaval também? Porque o mundo começa a nos seduzir, nos enganando, que vale mais a pena estar fora da terra da promessa do que dentro da terra da promessa. Que vale mais a pena estar fora da terra prometida do que estar dentro da terra prometida. Por isso que esse acampamento, ele vem nos chamar de volta, Deus vem nos atraindo de volta para Ele, e estando dentro da terra da promessa. Pisa de novo no chão aí.
você está na profecia de Deus. Canção Nova, terra de milagres e celeiro de vocação. Canção Nova de Aracaju. Nós estamos dentro da terra da promessa. Mas é aqui nós precisamos permanecer dentro da promessa de Deus. E não mais deixar ser seduzido por aquilo que está no exílio da Babilônia, aquilo que são as culturas pagãs, os povos pagãos e o jeito pagão de viver. Volta, povo meu, volta, povo, vem de volta para casa e constrói um relacionamento com Deus íntimo, um relacionamento filial. Superficialmente, se nós olharmos a primeira leitura, Deus, o profeta, está condenando o jejum. Condenando o jejum superficial, aquele jejum que, como eu dizia ontem, eu faço por fazer só e não busco viver a justiça, viver o amor, viver a misericórdia, viver a bondade. Porque superficialmente nós olharíamos somente para o jejum nessa realidade. Façai jejum com o espírito, que o vosso pedido seja ouvido no céu. Acaso é esse jejum que eu aprecio? Aquele que a pessoa só se mortifica, deixa de comer, aquele jejum que eu sou reconhecido como a pessoa que mais penitente do mundo, mas a minha língua que mais mata as pessoas. Eu sou a pessoa mais injusta do mundo. Eu sou a pessoa que menos perdoa no mundo. É isso que o profeta está condenando, sim. Mas antes disso, é um coração que não está em Deus. Porque estando o nosso coração em Deus, aí eu tenho a esperança de deixar Deus transformar o meu coração. Aí eu tenho a esperança de deixar Deus ir restaurando. E aí sim o jejum vai ser fecundo. Aí existirá uma quaresma fecunda. Porque o meu desafio, a minha luta é de permanecer dentro da terra prometida. E estando dentro da terra prometida, Deus cuida de nós, Deus transforma o nosso coração e Deus zela por nós. Nós precisamos permanecer dentro da terra prometida, porque estando dentro da terra prometida, Deus nos cura, Deus nos alimenta e Deus zela por nós. Deus cuida de nós. Por isso não deixais ser seduzidos pela Babilônia, pelo Egito, pelo paganismo, pelo contrário, construindo um relacionamento filial com Deus, de intimidade com Deus, eu vou permanecer em Deus, dentro da terra prometida, sendo transformado por Deus, porque eu construo um relacionamento filial com Deus. Por isso, volto a dizer, diante dos exílios que nós vivemos, das perseguições, das situações difíceis, das provações que todos nós vivemos, quem está em casa, quem está aqui, todos nós vivemos as nossas provações, as nossas lutas, os nossos exílios. Nós temos aqueles reis que nos oprimem, que querem nos arrancar da terra prometida de Deus, mas o que nós precisamos aprender hoje, dentro dessa primeira leitura, Deus não está longe de nós. Deus não nos abandona. Deus está próximo de nós. Porque Deus é Pai. E Deus sendo Pai, Deus quer o melhor para nós e tem o melhor para nos dar. Por isso, ao invés de olhar para a alegria, para a euforia do mundo, se fixe os seus olhos, o seu coração, na alegria que existe dentro da terra prometida. Porque a euforia do mundo passa e depois gera vazio. A alegria em Deus é eterna e preenche o coração do ser humano. É isso que o profeta Isaías está gritando para o povo: volta. E aí sim faz o jejum como caminho de conversão, como caminho de vida nova, como testemunho, como transbordamento daquilo que Deus está fazendo em nós. Aí você tem um relacionamento com as pessoas sadio, um relacionamento de justiça e não injustiça. Aí tem o sentido, o jejum, porque antes de tudo, o meu coração já está em Deus. Estando em Deus,
ele vai transformando, e aí a minha vida externa, aquilo que é a minha vivência externa, será reflexo daquilo que é interno, da minha intimidade com Deus. Aqui tem sentido permanecer dentro da terra prometida, porque eles estavam externamente dentro da terra, mas internamente fora da terra. Nós estamos externamente, melhor dizendo, dentro da terra prometida, mas o que está externo não importa. O que precisa ser primeiro é o interno. O nosso coração precisa estar enraizado em Deus, na terra, o Deus que é o Deus da terra da promessa, o Deus que é o Deus de promessa, o Deus que não falha com suas promessas. E o evangelho de hoje, aí tocamos nessa ausência de Deus. Os discípulos de João Batista questionam os discípulos de Jesus. Por que eles não estão jejuando? Por que eles não jejuam? E aí Jesus vai dizer que não estão jejuando porque o esposo está no meio deles. Quando o esposo não estiver mais no meio deles, eles voltarão a jejuar. Porque o jejum é um caminho de mortificação, um caminho penitencial. Se o noivo está no meio deles, eles não precisavam da penitência, mas precisavam da escuta da voz do noivo. Quem é o noivo? Jesus. Quem é a esposa do noivo? Quem é o esposo do noivo? A noiva do noivo, melhor dizendo, né? Não casou ainda. A igreja. A noiva do noivo é a igreja. E aí nós vamos entender. Quando Jesus morre, Jesus ressuscita, depois Jesus sobe aos céus, sim ou não? Correto? A ascensão de Jesus, depois de Pentecoste, está certo? Sim ou não? Tem gente que está com dúvida aí, tem gente que está achando que Jesus está andando por aí ainda aí. Jesus morre, Jesus ressuscita ao terceiro dia, depois Jesus começa a aparecer por 50 dias para os seus discípulos, depois Jesus sobe aos céus, correto? Sim ou não? E aí Jesus promete que enviaria o Espírito Santo ao mundo, sim ou não? Muito bem. Então existe nesse mundo uma ausência de Deus. Entenda a ausência. É claro que Ele está nesse mundo, Ele está no nosso meio, Ele está em nós, mas essa ausência plena, essa não presença plena, melhor dizendo, porque a igreja vive nesse tempo escatológico, que é entre a ascensão de Cristo, a segunda vinda de Cristo. E nesse tempo, nessa aparente ausência, é o tempo, aí sim é o tempo do jejum, aí sim é o tempo da purificação, porque o noivo voltará, ele prometeu que voltaria para buscar a sua noiva, para resgatar a sua noiva. Quem é a noiva de Cristo? É quem? A igreja somos nós. E para esperar o noivo que está chegando, para esperar o noivo, nós precisamos fazer o jejum. E aqui o jejum quer dizer o quê? O jejum quer dizer a conversão, a purificação, na expectativa do noivo que está voltando, que vem para resgatar a igreja, resgatar a mim e a você. Por isso que os discípulos de João Batista estão ainda presos naquela experiência ali, mas Jesus já, na sua sabedoria, já remete o tempo da igreja, já remete a necessidade da igreja caminhar na fidelidade, e a igreja não pensa a igreja física, a igreja que sou eu, que é você, a igreja que precisa caminhar nesse tempo na fidelidade, na purificação, na mortificação, se preparando, estando lindo, belos, maravilhosos, para que o noivo nos encontre preparados para a grande núpcia, para o grande resgate, para a sua segunda vinda gloriosa, para que Deus nos coloque mais uma vez dentro, nos coloque de volta dentro do paraíso, dentro do céu que Ele tem para nós. Padre, mas como que eu faço então? Eu já entendi
que eu preciso viver esse tempo de purificação, de conversão, na expectativa, porque Cristo prometeu, Cristo é fiel, e Ele disse que voltaria, e Ele disse que voltaria para resgatar a igreja, para me resgatar. O noivo prometeu que viria, eu estou esperando esse noivo, ansiosamente, me preparando. Como que eu me preparo para a segunda vinda de Cristo, para esse noivo que está vindo? Na santidade. Padre, mas como que é ser santo? O que é a santidade? Aqui um detalhe para nós, por isso o jejum. Ser santo. Quem é o santo? O santo é um homem e uma mulher do qual deixou Deus vencer nele. Por isso o jejum. Porque o jejum é esse exercício de mortificação que eu vou deixando Deus vencer em mim, a vontade de Deus prevalecer sobre a minha vontade. A santidade é esse caminho do qual eu vou deixando a vontade de Deus prevalecer sobre as minhas vontades. Eu vou deixando Deus vencer em mim. O que é um homem e uma mulher santo? É um homem e uma mulher que se rendeu a Deus e deixou Deus vencer neles. Se nós estamos, você que está em casa, assim como nós que estamos aqui no Rincão, estamos esperando esse noivo, e nós que somos a igreja, somos a noiva de Cristo, nós precisamos deixar Deus vencer em nós, para que Deus vencendo em nós, Deus nos transformando, Deus nos santificando, o noivo nos encontre preparados para nos levar de volta para o céu, para a grande núpcias do Cordeiro, a grande núpcias do esposo. O Senhor precisa encontrar a igreja que somos nós, caminhantes na perseverança, porque nós temos a fé no noivo que voltará e a esperança que nos faz preparar nesse noivo que está voltando para resgatar a sua igreja. Eu creio que Jesus está voltando. Eu creio que Jesus tem essa fé escatológica, que Jesus está voltando, que o noivo está vindo buscar a sua noiva. É a fé e a esperança do esperançar, que eu dizia, do verbo esperançar. Eu creio que Ele está vindo, eu sei que Ele está vindo, eu me preparo para me encontrar com o noivo, e me preparo através da santidade, através de deixar Deus ir vencendo em mim, vencendo em nós. E começo o acampamento dizendo isso: permaneça o seu coração dentro da promessa, no Deus da promessa. Não se iluda com a Babilônia que está lá fora. Não se iluda com o Egito que está lá fora. Não se iluda com o jeito de viver dos pagãos. Tenha o seu coração enraizado em Deus. E creia, o noivo está voltando para resgatar a sua igreja, para resgatar a sua noiva, que sou eu e que é você, que somos nós. E por isso nós vamos nos preparando, nos santificando, nos desarmando e deixando Deus vencer em nós, para que o noivo contemple uma noiva linda, maravilhosa, que é a igreja dele. E encontrando, ele abrace essa igreja, abrace a mim, abrace a você, e leve para a casa dele, que é o céu, que é toda a eternidade. Por isso que só tem sentido, como dizia ontem na homilia, só tem sentido a quaresma, se eu olho para o ressuscitado. Por isso caminhemos nesse tempo, caminhemos nesses dias de retiro, de acampamento, nessa perspectiva. O meu coração precisa voltar a enraizar em Deus e não mais se iludir com a Babilônia. Vamos ficar em pé para podermos rezar e deixar Deus vencer em nós, trabalhar em nós, restaurar em nós. Você quer ser uma noiva, homem e mulher, noiva como igreja. Você quer ser uma noiva do qual o Senhor, quando voltar, te encontre linda, bela, preparada, sim ou não? Então levanta os seus braços e diga isso para o Senhor: eu quero, Senhor. Eu quero viver a Tua vontade. Eu quero viver esses dias, Senhor, caminhando em direção à Tua vontade, enraizando o meu coração. Solta a sua voz e vai dizendo para Jesus. Vai dizendo a sua decisão, a tua escolha. Senhor, eu não quero mais viver iludido pela Babilônia. Não, eu não quero mais viver iludido pelo paganismo, pelo Egito. Eu quero permanecer
dentro da promessa. Eu estou voltando, e voltando eu permaneço dentro da promessa. É isso que eu quero, Senhor. É isso que eu assumo já no início desse acampamento, no início desse retiro, esse convite, essa proposta de retorno. E retornando eu quero permanecer no Deus da promessa, no Deus que é fiel, e permanecer dentro da promessa, para que o Senhor possa vencer em mim, para que o Senhor possa me santificar, para que o Senhor possa me restaurar. Vim até aqui derramar o meu passado em ti. Vim banhar os pés que andavam por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito. Sou teu, sou eleito, e a minha essência exalar teu cheiro. É tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito. Sou teu, sou eleito, e a minha essência exalar teu cheiro. Vai orando no Espírito agora, e deixando o Espírito ir restaurando, deixando o Espírito devolver a nós a nossa essência filial, deixando o Espírito ir conquistando o nosso coração para Ele. Deixa o Espírito Santo enraizar o seu coração em Deus, na promessa, no Deus da promessa nessa hora. Deixa o Espírito conquistar o seu coração, que nós pertencemos a Deus, que nós somos do noivo, nós somos do noivo. O noivo está voltando para buscar a sua noiva, que é a igreja. O Espírito Santo precisa nos convencer disso. O Espírito Santo precisa nos convencer dessa certeza, dessa verdade, que nós precisamos nos preparar, que nós precisamos nos santificar, que nós precisamos nos mortificar, para que o noivo nos encontre preparados, para que o noivo nos encontre limpos, restaurados pela força da graça do Espírito Santo, porque o Senhor não despreza um coração arrependido, porque o Senhor não despreza um coração pequeno, porque o Senhor quer nos restaurar, nos perdoar, nos amar, nos inserir de volta na terra prometida.
Nós entregamos, Senhor, o nosso coração, a nossa vida em Ti, para que voltemos à nossa essência, Senhor, para que nós voltemos a refletir a Tua face em nós. Recebe, Senhor, o nosso nada. Recebe a nossa vida. É tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito, sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E hoje também é o Dia Internacional das Mulheres. Por isso, no altar do Senhor, nesse ofertório, a partir da minha mãe, eu coloco todas as mulheres, aquelas que estão aqui no Rincão, aquelas que nos acompanham pela TV Canção Nova, aquelas que fazem parte da minha vida, aquelas que contribuem para o meu sacerdócio, a edificação do meu sacerdócio. Muito mais do que dar bilhetes, flores, bombons, abraços, eu quero depositá-las no altar do Senhor nesse ofertório. Da mesma forma que o Espírito vai transformar o pão